vamos voltar para o dia 8 de janeiro, porque a Polícia Federal e o advogado de um dos réus apontou o erro crasso em decisão de Alexandre de Moraes sobre condenado pelo 8 de janeiro. Ele foi condenado a 17 anos por participar do ato e o Alexandre de Moraes disse que ele estava em acampamento em Brasília antes do protesto. Só que o laudo da Polícia Federal apontou a gente está chamando de erro aqui, eu acho eufemismo isso daqui. Isso daqui é abuso claro de poder. Porque veja só, ele não estava no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, como disse Moraes. Na sentença, ele deu conta da presença do empresário Eduardo Englert no local um dia antes do protesto na Praça dos Três Poderes. Só que a perícia falou que ele só chegou em Brasília no dia das manifestações. E esse perito, o perito da Polícia Federal que fala isso, se chama Leandro Barcelos, do Instituto Nacional de Criminalística, e o documento se baseia em dados de geolocalização do celular do empresário. Bom, em relação à decisão do Moraes, que prendeu ali os sujeitos que nem estavam, né, nos quartéis, ou seja, o critério dele já era absurdo, né, porque prender alguém que está fazendo uma manifestação pacífica junto com pessoas que estão sendo acusadas de terrorismo, embora nem todas também tenham feito vandalismo, enfim, já era um critério extremamente bagunçado. E dentro desse critério haviam pessoas presas, prestes a serem condenadas definitivamente, que nem se encaixavam nesses critérios malucos, né? Então, assim, é absolutamente triste ver o que se transformou a Suprema Corte do nosso país, e é absolutamente triste ver o quanto permitiram que um só ministro avançasse tanto no autoritarismo em relação à liberdade dessas pessoas, assim como a sua liberdade de manifestação, e me surpreendeu até que isso tenha vindo da Polícia Federal, porque desde que esse novo governo se iniciou, o que a gente tem visto foi a Polícia Federal sendo cúmplice sempre das decisões de Alexandre de Moraes, ou seja, não havia nenhum tipo de novidade vinda das investigações da Polícia Federal que de alguma forma contrariasse Alexandre de Moraes. Inclusive no caso do aeroporto lá, que é rondado de mistérios, agora um pouco menos depois da avaliação da polícia italiana, aqueles policiais federais que chegaram a conclusões diferentes da versão de Alexandre de Moraes chegaram a ser ameaçados, dizendo que poderiam sofrer sindicâncias, etc., dentro da própria Polícia Federal, demonstrando que essa nova direção tem um alinhamento muito grande com ele. Ou seja, se não conseguiram esconder isso na perícia, se não conseguiram ocultar essa parte, é justamente porque era muito evidente o absurdo que estava se cometendo ali. Agora, em relação à OAB, me parece que havia uma certa cegueira na OAB em relação à possibilidade de avanço desse autoritarismo de Alexandre de Moraes. O que eu estou tentando dizer? Enquanto esse autoritarismo ele se restringia a, entre aspas, os malucos golpistas de extrema-direita, é óbvio que a presidência da OAB fala, que é isso, tem que prender todo mundo mesmo, terroristas de terço, etc. e tal. Só que eles não esperavam, na sua ignorância plena, o óbvio, que esse autoritarismo de Alexandre de Moraes e da corte não se restringiria a um caso. Ora, se eu permito que um juiz faça absolutamente o que ele quiser, em um caso, sem ninguém impedir, sem nenhuma ação da OAB, sem nenhuma restrição do Congresso Nacional, sem que haja uma reação mais drástica do Ministério Público, é óbvio que eu vou seguir neste mesmo modelo de atuação. E é isso que aconteceu. Quando esse autoritarismo chegou em um caso da primeira turma, se eu não me engano, o Alexandre de Moraes está na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Um dos advogados dos réus já tinha feito a sua defesa em outras partes do processo, e ali no agravo ele queria fazer uma sustentação oral, o que é relativamente comum, a corte sempre permitiu isso. Só que o Alexandre de Moraes já tinha recusado, por exemplo, a sustentação oral para os advogados dos réus do dia 8 de janeiro lá no plenário do Supremo. A Rosa Weber ainda era presidente da corte
e referendou essa negativa. Os julgamentos foram todos para o plenário virtual. Ora, se criou aí um precedente. E a OAB, diante desse precedente, cruzou os braços, não fez absolutamente nada. Agora, que um advogado, em um outro caso, é barrado de fazer uma sustentação oral, aí ele se choca. Falou, opa, peraí, você só pode ser autoritário até a página 2. Da página 3 em diante, você tem que voltar a ser um juiz minimamente razoável. Quer dizer, é uma loucura, é uma sandice. A Suprema Corte chegou até este ponto, e Alexandre de Moraes chegou até esse ponto, sim, por conta de uma leniência muito grande do Senado Federal, mas também por conta de uma passividade absurda da OAB, que agora, pelo menos, começa a acordar. Eu sempre gosto de ser esperançoso, acredito que ainda há esperança, mas, ao mesmo tempo, eu fico absolutamente revoltado, para não dizer um palavrão aqui, com essa absoluta ignorância e incompetência da OAB e não ter percebido isso antes. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.